Bom dia a todos. Que nós possamos sentir a paz do Cristo, né? Essa paz dessa música que a gente acabou de ouvir, aleluia, muito bonita. E que está aqui, a paz do Cristo, ela está no mundo. Nós é que precisamos nos conectarmos com ela. Então que nós possamos, né, sentir essa presença amorosa. E como a nossa irmã falou, essa reunião é de tratamento, estamos todos doentes da alma, com certeza, e precisamos, né, desse tratamento, desse lugar aqui abençoado. E é com muita alegria que mais uma vez a gente está aqui na tarefa, né, da divulgação da doutrina, essa doutrina abençoada, esclarecedora, e que traz respostas para nós dos dilemas mais complexos da vida, que sempre foi um modo de pesquisa dos grandes pensadores, dos grandes filósofos, dos grandes estudiosos. O que é a morte? O que acontece depois da morte? Então, quando a gente não conhece alguma coisa, é que gera o medo. A partir do momento que a gente vai tomando conhecimento de como se processa tudo isso, nós vamos ganhando confiança, a nossa fé raciocinada vai crescendo e a gente vai fortalecendo a nossa fé. Porque a fé com compreensão é a fé que sustenta na hora das provas e de expiações. Então a doutrina ela tem essa benesse de responder. Lógico que ela ainda não responde tudo, porque vai vindo, a verdade ela vai sendo, né, devagarinho divulgada à medida que nós estivermos preparados para isso. E com Kardec foi assim, né, os Espíritos, através do Consolador Prometido, veio responder algumas questões. E essas respostas nos consolam muito. E nós achamos esse tema interessante porque já estamos aproximando para o Dia da Saudade, né, 2 de novembro, e também pelo número de desencarnados no mundo, e principalmente no Brasil, né, mais de 600 mil. Então, a gente sabe que todos nós temos uma saudade de alguém, né? Seja de um amigo, de um parente, de alguém. Então, nós precisamos estudar sobre isso. E aqui a gente não está falando de morte, porque muitas vezes o pessoal fala, poxa, mas vai falar disso, né? A gente está falando de vida, né? E é vida, como Jesus falou, vida em abundância que nós temos, ora aqui, ora lá. Então nós, como estudantes da doutrina, talvez aqui muito não seja novidade o que eu vou falar, mas aqueles que estão chegando, que a gente sabe que tem gente nova, né? E nunca é ruim repetir os estudos, as lições, nunca né? Então o tema é esse, né, do Livro dos Espíritos, da segunda parte, do Mundo dos Espíritos, no capítulo 3, que vai falar dessa volta do espírito, extinta a vida corpórea, à vida espiritual. Como é essa volta, né? E vamos falar um pouquinho da alma após a morte, separação da alma e do corpo, e também um pouquinho dessa perturbação espiritual que acontece. E aí Kardec vai dizer no livro Céu e Inferno o seguinte, lá no capítulo 1, vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo, e que morremos não é menos certo, mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É o Kardec de uma forma filosófica, né, trazendo essas questões que estão na nossa cabeça, né? Todo mundo tem essa curiosidade e é importante que estudemos sobre isso para que a gente não tenha surpresas do lado de lá, né? E isso não é um conhecimento de Allan Kardec, não é só da agora, não é há 160 e poucos anos que isso veio. Já se falava disso há muito tempo. Olha que interessante essa carta de Paulo, primeira carta aos Coríntios, no Novo Testamento. Ele fala com outras palavras a mesma coisa que a gente estuda com Kardec, né? Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morre.
E há corpos celestes e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. É semeado um corpo animal, ressuscitará um corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual, como está escrito. Não morreremos todos, mas todos seremos mudados. É Paulo falando a mesma coisa que a gente estuda no Livro dos Espíritos, com outras palavras, de acordo com a época dele, porque também a linguagem evolui, né? E a gente vai aprendendo outros termos, como nós vamos ver aqui. Então nós vamos falar um pouquinho da alma após a morte. Vamos começar por essa perguntinha aqui do Livro dos Espíritos. O que sucede à alma no instante da morte? E aí, para quem já é estudante, né, mesmo para aqueles que estão chegando, eu acho bacana a gente responder conosco mesmo, né? Isso faz parte de uma reflexão, de um estudo. O tempo não dá para fazer aquela coisa de perguntas, né, que a gente tem vontade de fazer. Mas é legal a gente ver como nós estamos com a doutrina, né? Se é uma coisa que está lá na pergunta 149, é uma das primeiras, né? Como que a gente está respondendo a isso? O que a gente pensa sobre isso, né? E aí os espíritos respondem para Kardec. Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Aqui é interessante que ele faz a pergunta como alma e responde como espírito. A gente gosta sempre de repetir, né? Existe uma diferença de alma e espírito. A alma somos todos nós aqui, encarnados, temos uma alma. É quando acontece a ligação do espírito com o corpo. E espírito é quando ele deixa o corpo, aí ele volta para o mundo dos espíritos. Então, mundo dos espíritos também, o que seria isso? Lá na pergunta 87 ele pergunta, né? Ocupam os espíritos uma região determinada? É lá em cima? É lá embaixo? É lá do lado? Como que fica essa localização, né, das almas? Para onde que vão? E aí os espíritos respondem a Kardec que estão por toda parte. Na verdade, não tem uma localização determinada. Paralelamente, nós vivemos com esse plano espiritual, né? Então, aqui mesmo nesse hospital escola, Ana Viana, nós temos paralelo aqui um mundo espiritual, aonde temos uma ligação, né? Eles aproveitam os espaços que nós nos concentramos em oração, em tratamento, para fazer uma coisa semelhante, né? Lógico, bem mais avançada, para se aproveitar dessas emanações nossas, né? Eles não poderiam abrir um hospital numa casa de festa, por exemplo, não ia dar certo. Então aqui nós temos, paralelo a essa dimensão, uma dimensão espiritual. E é para lá que nós vamos ao sair daqui, essa dimensão paralela. E aí, seguindo, né? Aqui nós temos o Emmanuel falando o seguinte, lá na pergunta 143 do Consolador. Na verdade, a pergunta que é feita é fatal o instante da morte? E aí Emmanuel responde, né? Com exceção do suicídio, que nós já falamos aqui em outro estudo, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Então existe uma pré-combinação de quanto tempo a gente fica aqui. Isso já é combinado, né? E nós já falamos lá no suicídio indireto, a importância de nós nos cuidarmos da parte emocional, porque as emoções, elas também adoecem as células, os neurônios, né? Nós falamos um pouquinho sobre isso. Por isso, a nossa necessidade da vigilância, né? Jesus já falou, vigiai e orai, por conta da gente não estragar nosso corpo material, né? Essa que é a verdade. A maioria de nós, infelizmente, não somos completistas,
E aí, sobre fatalidade, que foi a pergunta feita para o Emmanuel, o Kardec, nas perguntas 853 e 854, ele pergunta, né, se há fatalidade, e aí a resposta: Deus sabe de antemão, e muitas das vezes o Espírito também sabe o gênero da sua morte, mas cabe ao homem evitá-la. Porque quando a gente acredita no fatalismo, a gente acha que não precisa fazer mais nada. E a lei de conservação, essa lei que nós temos, né, para nós nos conservarmos, ela tem que ser, o instinto de conservação é um dos instintos mais importantes que tem. Nós não podemos acelerar esse processo. Como nós não sabemos a hora que nós vamos nos transferir para o mundo espiritual, e é melhor que não saibamos, é necessário que nós cuidemos com muito carinho desse instrumento que é o corpo. É papel nosso cuidar disso. Então a fatalidade, ela não está presente em parte alguma, nem um acaso, né? O que ocorre são encontros marcados pelas próprias vítimas, que ao encarnar, a gente esquece do que ficou combinado lá no além e se surpreende diante do que nós chamamos de fatalidade, pelas surpresas que a gente tem desse esquecimento, né? E esse instinto de conservação, para não partirmos antes da hora, é que a gente tem que manter esse cuidado, né? E aí, para que a gente não estrague nosso corpo, nossa vida também, né? A vida aqui não precisa ser tão difícil, não precisa de nós piorarmos a nossa situação, que a gente já veio, né, com uma conta para acertar. Então, muitas vezes, a nossa ansiedade, o nosso estresse, a nossa sensibilidade, né, a questão da mágoa, e a gente está estudando com os estudos da Joana, né, tão bom, a inveja, o ciúme. Essas emoções, elas acabam nos adoecendo, estragando o nosso corpo, né, material e também espiritual, porque é tudo que acontece no corpo material, nós vamos ver daqui a pouquinho. Então vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Na 150, Kardec pergunta: a alma após a morte conserva sua individualidade? É uma boa pergunta, né? Como que a alma vai conservar, mostrando quem ela é? E aí os espíritos respondem, né? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Já pensou aquelas figurinhas, igual nos filmes tentam mostrar, né? Aquele vultozinho branco, aquela coisinha ali, tudo igual. Como que seria, né? Então nós temos nos casos que Chico Xavier trouxe para nós na literatura, e a literatura espírita explica muito bem, as obras de André Luiz também, psicografia, psicofonias, falando de detalhes da pessoa, né? O tipo físico, a roupa que estava usando, nomes, correlacionando com os familiares que já estão do outro lado. Então são provas para nós irrefutáveis, assim, questões que só fortalecem a nossa fé, né? Só nos dá mais resignação diante dessa viagem que todos nós faremos, não tem jeito. E o Chico fez um trabalho muito bacana, né? O Francisco Cândido Xavier. Então ele fez esse levantamento para nós, muitos médios também, Ivone Pereira, são muitas coisas mesmo, que nos provam que existe sim essa individualidade, né? Aí Kardec avança um pouquinho mais nisso, né? E antes da gente avançar na outra pergunta que ele vai falar ainda dessa individualidade, nós achamos importante, na pergunta 284, né? Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar essa individualidade? Aí os espíritos respondem, né? Comprovam suas individualidades pelo perispírito. A gente já falou de perispírito aqui, nosso irmão Diego falou, a gente está sempre repetindo, mas é muito importante a gente saber esse ser tríplice, que a Joana fala muito nas obras dela também, porque a gente esquece.
a gente está tão materializado, nós somos tão terra a terra, que a gente esquece que nós somos três, nós fazemos parte dessa tríade, né? Então nós somos constituídos, né? Aí os espíritos respondem a Kardec, comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os tornam distinguíveis um dos outros, como faz o corpo entre os homens. O nosso perispírito é uma cópia do nosso corpo, né? Então o homem é, portanto, formado de três partes essenciais: o corpo, ou ser material, análogo aos dois animais e animado pelo mesmo princípio vital; a alma, que é a alma quando está aqui, quando está lá é espírito, encarnado, que tem no corpo a sua habitação; e o princípio intermediário, que é o perispírito. A palavra perispírito, ela vem de perisperma, que é aquele exemplo que o Diego deu muito bem, que a gente usa isso na evangelização, né? Que é como se fosse uma fruta, o abacate, né? O abacate é legal porque ele tem aquela semente, aquele caroço do abacate seria o espírito, né? A polpa seria o perispírito e a casca, o corpo material, que sofre, né, as intempéries. É interessante essa analogia, porque a casca da fruta, ela sofre, né, as estações do ano, e é isso que acontece com o nosso corpo. Ele envelhece, ele sofre com o tempo, conforme vai passando. Então o perispírito, ele é também flexível e moldável. Às vezes o espírito desencarna aqui num CTI, né, com aquela situação triste que a gente já viu, algumas pessoas já viveram isso, um familiar todo cheio de, né, tubo, aquelas questões todas, mas devido à resignação daquele irmão, daquela irmã, quando se transfere, já não precisa mais daquilo. Às vezes até continua no tratamento no hospital, normalmente é assim, sai de um hospital da terra e fica no hospital do plano espiritual. Mas já não é com aquelas feições, né, ali tão sofridas. Às vezes acontece essa plasticidade de acordo com o entendimento, maturidade do espírito. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre isso. Então o perispírito do desencarnado tem a mesma forma humana, como prova da sua identidade. Agora, o que vai identificar também são os valores morais, né? São os vícios, algumas coisas que a gente faz aqui, mas também desenvolvemos virtudes, com certeza. E é isso que vai nos levar à identificação também. E a gente leva isso também, né, como referência e afinidades. E nós vamos nos afinar também de acordo com esses vícios e essas virtudes que já ficam em nós, né? E essa separação, será que dói, né? Vamos ver aqui. Agora Kardec vai entrar nessa parte aqui também. Na 154, ele pergunta aos espíritos, né? É dolorosa a separação da alma e do corpo? É legal a gente refletir sobre isso, né? A gente às vezes esquece a resposta, né? Não sei vocês, a gente lê, relê os espíritos, mas quando eu peguei a pergunta assim para responder sozinha, aí os espíritos respondem, ó, vamos lá. Não, o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar ao termo do seu exílio. Olha como a gente tem que melhorar esse nosso pensamento sobre a morte, né? Eu sei que a gente ainda está muito apegado, quando a gente vê um familiar no leito do hospital, a gente fica orando, né? Para que ele saia daquela situação, e tem que fazer isso mesmo, essa é a oração mesmo. A gente não sabe a hora que o irmão tem que voltar, né? Então a gente tem que fazer isso mesmo. E o Kardec vai explicando que na morte natural, o que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, né, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber, né? Então, de acordo com a maturidade espiritual. Então, ele até bota um exemplo, né, uma lâmpada que se apaga por falta de óleo, porque no tempo do Kardec não era óleo, né?
mas para nós é eletricidade. Então é aquela luz que queimou, né? Na morte natural, com também o espírito trabalhando esse desapego que a gente sempre está falando aqui. Então a perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Então, para aquele homem, né, aquele espírito que procura estar fazendo bem, está com a consciência tranquila, tenta estudar sobre essas questões para não ficar na ignorância, né? Então, para ele, o esgotamento físico acontece e acontece de uma forma natural, né? Uma beleza, né? Isso é tão raro, gente. Infelizmente, a gente tem visto que, até pelos nossos irmãos que vêm através das reuniões mediúnicas, pela literatura espírita, né? Que traz tantas notícias, infelizmente não é assim uma normalidade isso, né? Acaba virando uma exceção. Então vamos lá. E a dor também, ela está relacionada com o grau de entendimento e desapego do espírito. Por isso a gente tem que treinar isso, né? Esse desapego. E não é só desapegar daquela roupa que a gente gosta para doar, não. É desapegar de tudo, até dos filhos, o que para uma mãe é muito difícil. Mas é um desapego saudável. Quando a gente fala a palavra desapego, as pessoas às vezes associam a deixar para lá. Não é isso não, muito pelo contrário. Porque Jesus mostrou isso, como que ele tinha um carinho por Maria, né? Como ele tinha carinho pelos apóstolos, mas ele não tinha apego. Ele sabia que qualquer um dali podia falhar e ele ia ter que botar outro no lugar, né? É um desapego com amor. É isso que a gente tem que treinar. Difícil, muito difícil. Vamos falar agora um pouquinho desse desligamento, que é muito importante. Morrer é diferente de desligar. A morte física é quando os batimentos cardíacos falham, né? A respiração para. É a falência dos órgãos. Isso é morrer. A morte física, tá? Agora, o desligamento, ele é puramente espiritual. É fio a fio. É um processo sutil e não é tão rápido quanto a gente pensa. Até Emmanuel, em outras obras, ele vem falando que o nosso velório, até por conta da pandemia, ficou muito triste, uma coisa muito rápida, não deveria, né? Mas a gente recorre aos irmãos do plano espiritual para nos ajudar, e com certeza esse desligamento ele está amparado por espíritos que são especialistas nessa engenharia, nesse trabalho. Eles estão ali. E aí acontece a família lá rezando para o irmão ficar naquela situação, né? Nos hospitais é assim. Aí a gente chama a melhora da morte. Porque aí existe um trabalho, a gente dá muito trabalho, gente, para o plano espiritual, muito trabalho. Aí existe um trabalho do plano espiritual para dar uma melhorazinha momentânea para aquele irmão, para aquela irmã, para a família poder ir em casa, tomar um banho, resolver umas questões, né, da vida material. E aí nessa hora, muitas vezes, acontece o desligamento, né? Eles aceleram essa falência dos órgãos, e acontece, para começar o desligamento, que a gente atrapalha até nessa hora, né? Querendo, né? Normal, tudo tranquilo, é natural tudo isso. Mas a gente às vezes atrapalha, né? Por conta desse desligamento que não é uma coisa rápida, não é uma coisa instantânea. Vai ali, ó, fio a fio, naqueles centros de força que o Diego falou, né? Nos pontos vitais, principalmente, vai havendo o desligamento, assim como ocorre lá na concepção do espírito, também vai ligando o corpo, né? Fio a fio. Aí a criança às vezes nasce, o espírito, né? Reencarna, e ainda não aconteceu toda a ligação, né? A gente sabe que isso vai acontecendo também num passo a passo. É bem interessante isso, né? Então, o desligamento é diferente de morrer. Vamos sair aqui um pouquinho, vamos ver aqui. E na 155, Kardec pergunta, né? Kardec era bem
detalhista, bem didático, como um grande professor. E isso é bacana porque a gente precisa disso, né? Exatamente para fortalecer a nossa fé. Como se opera a separação da alma e do corpo? Aí os espíritos respondem para ele, né? E aí, depois da morte, esse livro também do Leon Denis, maravilhoso, os espíritos respondem: rotos os laços que o retinham, ela se desprende. Então, esses laços têm que se desprender. E aí, o Leon Denis, nesse livro também fantástico, que eu aconselho a quem quiser saber mais sobre esse assunto, né, além do livro dos Espíritos e todas as obras de André Luiz, toda a série dele, nós recomendamos, depois da morte, ele vai dizer, ó, as sensações que precedem e se seguem à morte são infinitamente variadas e dependentes, sobretudo, do caráter, dos méritos, da elevação moral do espírito que abandona a Terra. Olha, ele fala infinitamente variadas, e isso é importante porque dentro da doutrina não existe uma regra, não existe uma norma igual para todo mundo. Variadas dependente de quê? Do que a gente é, do que nós somos, do que nós pensamos, se nós somos apegados. É assim que acontece. A gente fica igualzinho, gente. Não existe transformar em anjo, não existe transformar em diabo, não existe isso. E isso é muito bacana, porque isso é comprovação da nossa individualidade e nós vamos levar aquilo que a gente já está entendendo, aquilo que a gente já está trabalhando em nós. E nós temos que fazer esse trabalho, né? Isso é muito importante. Esse livro do Leon Denis é maravilhoso, Depois da Morte, tá? Vamos lá. Aqui nós temos o exemplo de um outro livro muito bacana que eu também sugiro, que é Voltei, do irmão Jacó, psicografia do Chico Xavier, e ele mostra muito isso que a gente está falando agora, né? Então, o Dr. Bezerra vem dizendo assim: na maioria dos casos não seria possível libertar os desencarnados tão apressadamente, que a rápida solução do problema liberatório dependia em grande parte da vida mental e dos ideais a que se liga o homem na experiência terrestre. Para quem não sabe, o irmão Jacó, ele é o pseudônimo adotado pelo Frederico Figner. Ele foi espírita e dirigente da FEB, tá? De descendência judaica e nascido na República Tcheca, radicou-se no Brasil, por onde viajou fazendo exibições públicas de uma novidade naquele tempo, que era o fonógrafo, toca-disco, né? Inventado pelo americano Thomas Edison. Estabelecido no Rio de Janeiro, montou ali a Casa Odeon e a Casa Edison, primeira gravadora musical brasileira, pioneira fábrica de discos nacionais, Frederico Figner. Conforme o testemunho dos amigos, prometeu aos confrades que ia escrever para os amigos tão logo estivesse do lado de lá. E ele escreveu. E nesse livro, eu não vou aqui expandir muito, até porque se vocês quiserem ler, né, não vou dar spoiler. Ele vai explicar a dificuldade nesse desenlace. E olha que ele era um dirigente da FEB. Então, isso bota a gente para pensar. Ele era tão convicto dessa vida após a desencarnação, que ele prometeu para os amigos: ó, eu vou voltar e vou contar como é que eu estou lá. Só que ele teve muitas dificuldades, como a gente sabe de grandes nomes no movimento espírita, que também tiveram muitas dificuldades. Fica um alerta aí pra gente. Esse livro também é maravilhoso, para quem se interessa por esse assunto, né? Na 163, Kardec pergunta: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? O que vocês acham, né? Para refletir. Imediatamente não é uma palavra muito... Imediatamente é forte, né? É forte. Aí os espíritos respondem, né? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação.
É interessante, aqui eu gosto sempre de dar exemplo. Sabe quando você vai tirar aquele cochilo, dorme, e você acorda assim, e de repente você não sabe onde está? Principalmente quando alguém viaja, né? Já tiveram essa experiência, você viaja, vai dormir num quarto diferente, numa pousada, num hotel. Aí você abre o olho e diz, onde eu estou? Quem sou eu? Dá aquele negócio assim. É rápido, tá? É rápido, mas acontece. Não sei se vocês já passaram por essa experiência. E eu imagino como o sono é uma preparação, né? É uma pré-morte. A gente já sabe que o sono é quando o corpo repousa e o espírito se liberta um pouco. Então eu imagino, né, que seja uma sensação assim, aquele torpor. Quem sou eu? Onde eu estou? Dá aquele... Então vai dizer isso sim, né? Não é imediatamente, mas vai valer. E aí a prova disso é que nós temos aqui, baseado nos relatos da nossa irmã Marlene Nobre, uma grande também estudiosa, 500 cartas pós-mortem. Aí ela diz que constatado que praticamente todos mencionam um sono profundo, difícil de controlar na passagem para o além. E a gente vê isso mesmo no livro Nosso Lar, né? O André Luiz falando daquelas câmaras, né? De acolhimento dos irmãos recém-desencarnados e que ficam ali dormindo. Aí dorme por um dia, tem uns que estão uma semana, tem uns que estão meses, tem uns que estão anos. No Nosso Lar está lá esse relato, né? Dessas câmaras que até a Narcisa, né, trabalhava com ele ali, naquela situação. Imagina a nossa situação, né? Então são estudos que nos remete realmente a reflexões e que nem sempre só saber dessas coisas funciona, né? Aqui a gente vai falar também um pouquinho disso. Aí vem aqui, vamos lá. André Luiz vai dizer, né? Na verdade não é André Luiz, é o Emmanuel que fala no prefácio do Nosso Lar. Eu achei bem interessante essa fala do Emmanuel. André Luiz vem contar que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Então, uma advertência que o Emmanuel vem dar lá no prefácio do livro Nosso Lar. Eu achei interessante, porque é isso, né? Se a gente não valorizar, menosprezar essa experiência, acaba que aí sim nós vamos sentir essa viagem, né? Esse transporte para o lado de lá bem difícil. E aqui também tem, deixa eu ver se está aqui, tem mais uma perguntinha que eu não botei aí, a perturbação que se segue, né? A separação da alma e do corpo, é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? É uma pergunta que tem, né? Se essa perturbação é igual para todo mundo. Aí os espíritos respondem para Kardec, não, vai depender da elevação de cada um, é o que a gente falou, né? Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente. Esse torpor é muito rápido, né? Pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, que somos todos nós, infelizmente, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Então aquele sofrimento, aquela doença, né, aquela situação de desencarnação de formas violentas. Então, para nós que ainda somos muito materialistas, a gente ainda guarda aquelas impressões por um tempo. Esse tempo também vai variar, né, de acordo com esse despertar. Porque tudo que nós estudamos, e isso é bacana lembrar, tudo que a gente está aqui falando, estudando, seja uma palestra, seja na outra, é um livro, isso vai ficando também armazenado na nossa memória do perispírito também. Isso é bacana a gente lembrar. Então a gente não vai ficar de todo ignorante nesse momento. A gente torce para isso, né? Para que a gente acesse essa memória e lembre desses estudos. É isso que a gente tem que pedir nas nossas orações, né?
A semeadura, né, é que vai dar a colheita. Então a experiência carnal é uma semeadura. Vamos lá, mais um pouquinho. Aí mais uma perguntinha, né? 165. O conhecimento do Espiritismo, olha nós aí, ó, exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Uma pergunta bacana, né? As perguntas de Kardec já dá uma pergunta, né? Já dá para fazer um estudo. E aí, o que vocês acham? O fato de ser espírita ajuda? Ajuda sim, mas não é passaporte. É isso aí, os espíritos vão responder. Influência muito grande, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Então a influência que vai exercer não é o conhecimento. O conhecimento tem que estar atrelado a uma mudança de hábito, a uma mudança de consciência, que a Joana fala tanto. Não adianta você estudar, estar aqui na casa há 30 anos, assistir todas as palestras, ler todas as obras. Não adianta só isso. Tem que botar em prática, em você primeiro, e depois com o próximo. Isso é legal da gente falar, né? Não é passaporte. Não é passaporte. E aí vem mais um recadinho do nosso irmão Jacó, né? Não se acreditem quitados com a lei, atendendo pequeninos deveres de solidariedade humana. Então, às vezes, a gente se acha boa de coração, que eu dou tudo, que eu não sou presa, né? Que eu costumo fazer caridade. E isso, para o nosso irmão, ele fala no livro, isso é uma coisa muito pequena ainda, não é só isso. E tem uma frase do Confúcio que eu acho bem bacana, que toda vez que alguém vem falar comigo que não é espírita, vocês falam muito de morte, vocês falam muito de, né, essa coisa de falar do espírito, como que ele volta, mas aí está lá, ó, Confúcio, né, um filósofo chinês: aprenda a bem viver e bem saberás morrer. Então a morte, ela será tranquila se bem a gente souber viver. Então a gente tem que estudar sobre a morte, para que a gente valorize cada instante que a gente está aqui, cada experiência que a gente passa, né? E sempre lembrando, para que estou passando por essa experiência? Não é porque Deus esqueceu da gente. Isso a gente já cansa de falar aqui, porque a gente ainda pensa assim, a gente ainda tem esse estado de vitimação, né? Por que comigo? Por que fui eu? Para que foi isso, né? Que conta é essa que a gente tem do lado de lá, que a gente tem que passar por isso, e tem que passar bem. Não é só passar, ainda tem isso. Tem que passar sem revolta, né? Sem mágoa, sem tristeza, não deixar a depressão ficar, a tristeza, né? Aquele passarinho que faz o ninho, que a gente fala sempre, passarinho pousa. Tristeza vai ter, todo mundo vamos ter emoções, né? Essa emoção de tristeza é importante, mas não pode ficar. E aí vamos seguir, olhando para o relógio. Aí esse recado do nosso irmão é bem importante, tá? Então, a gente ainda faz muito pouco. É triste, tô falando para mim, tá, gente? Eu ainda faço muito pouco do que a capacidade nossa pode fazer. Isso é uma reflexão que eu estou fazendo aqui, né, aberta. A gente ainda faz muito pouco. E aí nós vamos encerrar, tá? Vai sobrar precisamos ter um relacionamento com Deus, né? E aqui a gente sempre gosta de trazer essa imagem, porque Jesus se apresentou a Tomé mostrando suas mãos feridas, né? Simbolizando o que teremos que mostrar após a nossa experiência do que fizemos aqui, né? O que nós vamos mostrar? O que nós temos
na nossa mala mental, porque a gente não leva nada de material, o que nós temos de pensamento, de emoções, de trabalho, de conquistas, de vícios que conseguimos extinguir ou diminuir, de virtudes que conseguimos desenvolver, apesar das dificuldades todas, onde a gente estava até no estudo da Joana falando, a gente tem que ser melhor, mas a gente ainda traz a carga da última, das outras, né? Então você tem que trabalhar, né? Igual aquela frase horrível, mas enquanto trabalha, carrega pedra. Mas você está ali, você tem que dar continuidade a seu aprimoramento e tem que quitar a dívida. E tem que estar com relacionamento, às vezes, com inimigos. Tem que aprender a amar os inimigos. Mas, então você tem o que está para trás, acumulado, e tem já a sua semeadura do futuro. Olha que situação, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Porque você tem que ir quitando o que já ficou e também preparando o futuro. Porque as próximas encarnações serão resultado do que a gente está fazendo agora. Então não é simples, não é fácil. Por isso a gente precisa desse amparo, né, da literatura, em primeiro lugar, acreditando nesse amparo espiritual que a gente tem o tempo todo, que nós nunca estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. Eles nos inspiram, os irmãos falam com a gente, né? Mas a gente tem que ter essa sensibilidade, essa sutileza, desse entendimento, de entender o recado. E aí é interessante, né? Eu estava lendo um livro que fala assim, Deus, Ele não fala com a gente, Ele coloca as situações à nossa volta para falar, né? A Madre Teresa de Calcutá, até tem um diálogo dela, né, que fala assim, você fala com Deus? Ela fala. E Ele te responde? Ela não. Mas como é que é isso, né? Aí ela vai dizer, Ele me responde através do mundo, de vocês. É muito bonita essa fé dela, né? Porque a gente fica esperando uma coisa assim, mirabolante, uma situação de uma comunicação, de um espírito, quando a fala de Deus está aqui, na nossa situação, na nossa realidade. E a gente não consegue perceber, a gente não consegue ouvir esses recados que a gente tem, né? Então, a Joana, né, ela vem falar o seguinte aqui, Jesus já veio ter contigo e deixou-te precioso legado, que ainda não conheces. Reavalia, pois, a tua existência. Como seguirás? Está lá em Momentos de Meditação, de Valdo Pereira, né, a psicografia, pelo Espírito da Joana. Então, é essa reflexão que fica no estudo de hoje, como que nós estamos andando, como que está o nosso íntimo, né, o nosso self, como está a nossa relação com Deus, a nossa relação com esses exemplos maravilhosos que Jesus nos trouxe. Ele viveu isso, esse desapego, ele viveu o amor, ele mostrou pra gente que mesmo ele, né, não veio com privilégios. Então não é que não existe amor, são nossas contas para acertar. E ele foi levado com uma coroa de espinhos. Então, e a mãe, né, essa questão de Maria, isso me consolou muito nas minhas provas, como que uma mãe, né, uma mãe como Maria, um espírito daquele, vendo esse espírito passar por tudo que ele passou. Então isso é ensinamento para a gente, isso é exemplo para a gente. Então, meus irmãos, agradeço pelas emanações de carinho que chegaram até aqui, pelo silêncio, pela paciência. Um lindo domingo para todos nós. Obrigada. Obrigada, querida. Um abraço, tá, querida? Grande, tá bom? A gente está agradecendo.